O errar é natural, tá? Até é muito bom que esse erro ele aconteça, pois se não existe, senão não existiria, na verdade, esse processo de aprendizado, né? A gente realmente não conseguiria construir assim nessa nossa jornada, a nossa experiência, tudo aquilo que a gente conquista é a base do erro, né? Isso se aplica para tudo na nossa vida, gente, em todos os aspectos. Mas como eu falei antes, hoje eu quero falar principalmente com se você é terapeuta, tá? Se você é terapeuta e você fica com medo de não poder entregar aos seus pacientes aquilo que eles esperam, tá? Ou até mesmo se você é terapeuta e ainda não se animou ali a dar os seus primeiros passos, essa conversa aqui também é com você. E principalmente, né, para aqueles que já têm curso de formação, que já fizeram muitos cursos, na verdade, né, mas ainda realmente não se animaram a fazer os seus primeiros atendimentos, ou até mesmo, gente, eu quero falar com vocês que talvez esteja passando pela sua cabeça, você já está começando a pegar o gostinho ali de gostar das terapias, desse mundo fantástico que é as terapias, então a conversa também é com você hoje. Gente, assim, ó, coloquem na sua mente algo. Para você aprender algo, é preciso. O que a gente faz quando a gente vai aprender algo, né? Você vai aprender, você precisa soluções, você precisa buscar as soluções para poder descobrir o problema. No caso, aqui se a gente está falando de terapias, né? Então, a gente precisa ir atrás dessas soluções, né? Para realmente conseguir resolver esse problema. E o erro, gente, ele vai te mostrar onde que está a sua dificuldade. Ele vai te mostrar o que você precisa melhorar para se tornar um bom profissional, para se tornar um bom terapeuta. É justamente o erro que vai te transformar nisso. Naquele terapeuta ali que já tem aquela confiança. Mas se você vê um terapeuta que ele vai lá e, e conduz o atendimento com confiança, ele já sabe, já vai direto ao ponto do problema de saúde, ele consegue realmente ajudar o seu paciente em pouco tempo para ele chegar nisso que ele está hoje, gente, ele já deve ter errado muitas vezes. Ele já deve ter errado muitas vezes, com certeza. Então, o erro justamente ele vai te mostrar onde que está a sua dificuldade. Ele vai te mostrar o que você precisa aprimorar para que você se transforme num excelente terapeuta. Aí você vai estudar, você vai aprender, você vai aprimorar em um método que pode ser qualquer método, tá? Pode ser o método ACM, você vai aprimorar, você vai estudar tudo isso, né? Para reduzir a quantidade de erros, para reduzir as chances de erro. Mas o erro, ele vai continuar existindo, gente. E principalmente no começo, né? Principalmente até, e obviamente até quando você tem 10 anos de terapia ou qualquer profissão, os erros, eles são naturais. O erro, na verdade, assim, ó, o erro, o medo de errar, ele te limita e prejudica o seu desenvolvimento e bloqueia a sua energia. Ele prejudica o seu desenvolvimento. Por quê? Porque, olha, se para você se aprimorar, você precisa praticar e fazer e aplicar nas pessoas, né? Quando você está começando, você pode aplicar nas pessoas que você conhece, e sobre isso nós vamos falar depois também. Então, gente, só que quando você tem medo de errar, esse medo ele vai te limitar, vai impedir o seu desenvolvimento e também vai bloquear a sua energia. Que inclusive teve uma live que eu falei, eu acho que se eu não me engano foi a live do medo, e assim, ó, naquela live, não me lembro o nome da live, gente, que a gente falou sobre o medo. Mas, falando um pouco dessa questão de energia, o medo, gente, ele bloqueia a nossa energia, né? Porque assim, ó, ele vai bloquear principalmente a energia do rim, do nosso rim, certo? E o rim, gente, é onde está a nossa força, o rim é onde está toda a nossa energia vital está no rim. O rim é o que dá a nossa base sólida para preservar a vida, nosso instinto de sobrevivência.
Então, quer dizer que ter um pouquinho de medo também é bom, ótimo, porque senão você vai se tornar uma pessoa totalmente inconsequente. Se você não tem medo, vai lá, faz tudo assim, sem medir as consequências. Então, um certo tipo de medo, ele é bom, porque ele vai fazer com que você preserve a sua vida, é o seu instinto de sobrevivência ali. Então, nesse caso, um pouco de medo, ele é bom, ele é natural, é muito necessário, né? Mas quando você fica, por exemplo, com medo, com medo de errar, certo? Você perde a capacidade de analisar uma situação com sabedoria, você se deixa paralisar pelo medo e o rim, ele não consegue te dar essa força. O rim, ele não vai conseguir, quando o medo é muito grande, quando você se permite se paralisar pelo medo, você não vai permitir que o rim funcione, que ele tenha energia suficiente para te dar essa força, para que você consiga realmente ir atrás das coisas que você quer fazer, ir, atender, aquela vontade de viver também, né? Então você perde também a capacidade de analisar as situações com sabedoria. Então, como eu falei antes, o medo, em parte, ele é bom, porque ele vai fazer com que você não se coloque em perigo. Imagina uma pessoa sem nada de medo, isso até é perigoso para a sociedade, né? Quando a pessoa ela não mede as consequências, quando ela faz sem saber, né? Diz, ah, vou caminhando sem olhar para os lados para ver se vem carro, ela não tem medo, né? Mas, ou vou caminhando, vou, sei lá, vou passar no caminho na beira de um precipício, ela não tem medo, ela não mede, não toma um cuidado, então um certo medo é bom, certo? É uma emoção natural, é instintiva e ela é muito necessária também para a nossa sobrevivência, obviamente, né? E só que o que acontece quando esse medo ele é muito intenso, quando você tem realmente medo de fazer alguma coisa, porque você tem medo de errar, de não fazer bem feito, de não fazer bem, que os outros vão pensar de você, né? Quando esse medo ele é muito intenso, aí o que que vai acontecer? Vai existir uma descida de energia sem controle, né? A energia, ela literalmente, ela desaba, eu já expliquei isso numa live, ela desaba, ela fica lá embaixo, lá no rim, assim, ó, paralisada, e esse medo intenso, gente, ele destrói a energia do rim. E a gente fala que o rim, ele nos dá essa base, como eu falei antes, ele é a base da nossa vida, ele representa a energia mais pura ali que a gente tem, a nossa energia vital, é aquilo também que nós herdamos do nosso pai, através da nossa carga genética, através da nossa energia celestial. Então, é a nossa essência, aquilo que nos liga, olha como é importante. O rim está na nossa essência, aquilo que nos liga com o que verdadeiramente somos. E o medo, ele te tira tudo isso.